Eu queria pedir desculpas por quebrar a ordem de saudação protocolar numa sessão solene. Mas eu acho melhor a gente falar principalmente com o coração, embora essa alteração não implique numa mudança muito radical. Eu estou um pouco emocionado, porque eu percebi quão sinceros foram os discursos aqui dados, sem exceção alguma. Autor da salvação, pedra angular, reto e absoluto, consumador da fé, rei dos reis, resplandecente estrela da manhã, leão de Judá, Alfa e Ômega, Emanuel, Elohim, Jeová, eu te saúdo como teu mais humilde e errante servo, e invoco agora a tua presença neste lugar. Excelentíssima Senhora, auditora fiscal do trabalho, Maria do Socorro Varandas Araruna, minha amadíssima mãe, a quem devo tudo o que sou. Excelentíssimo Senhor, vereador Marmute Cavalcante, meu amigo. Excelentíssimo senhores, José Godoy, Guilherme Ferraz, o nosso grande procurador-chefe, Paulo Germano, a nossa querida Célia, Edilene, Cadu, minha colega Solanisa, Alaide, Joelma, excelentíssimos senhores, meus familiares, Bueda, Mila, Tia Zuíla, Eliane, Léo, Vitor, obrigado pela presença. Meus grandes amigos, Dr. Assis, Eduardo, Tati, meus amigos queridos, agentes comunitários de saúde, muito obrigado por comparecerem. Cearinha, Cris, seria difícil, assim, na emoção e no olho de quem é míope, ver todo... Giza Veiga, que eu não posso esquecer jamais, Henriqueta, muito obrigado pela presença. Queridos, queridas, bom dia. Eu tenho uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 páginas. E a boa é que é Arial 16. Então, na verdade, não são 5 páginas. Quando eu abracei o encargo de procurador do trabalho, eu imaginei que não seria fácil, não. Ao contrário do que possa aparentar, eu tive uma vida de alegrias, tristezas, sabores de sabores, mas, principalmente, sacrifícios. Conselho de pai e mãe não é um mero aviso, é quase profecia. É Deus falando nos ouvidos por aqueles que receberam a outorga divina de representá-lo na nossa vida cotidiana. Maninha e painho sempre balbuciaram aos meus ouvidos, incessantemente, até demais, desde o dia que eu nasci. A vida não é fácil. Estude, sacrifique-se, consiga, pois você não tem pai rico que vai deixar herança. Outro ponto. O caminho da honestidade é o único legado que nós temos para deixar para você. Não aceite benesses, não se prostitua, não se torne desonesto e não se corrompa. Foi quase um martelo assim na minha cabeça. Bongo, 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 dos 5 anos até hoje. Talvez por isso, ao contrário dos meus colegas de escola primária, que vibravam com os presentes que ganhavam por passarem de ano,
Já nos meus 7 anos eu via, Eduardo, você não tem presente. Ser aprovado é sua obrigação, é o mínimo. Você não trabalha, não faz nada. Com essa responsabilidade precoce, eu fui criado e aprendi que a disciplina é mais efetiva do que qualquer outro dom nato. A disciplina aprimora a inteligência, lapida o talento e faz o humano entender que Deus fez o difícil para que nada seja impossível. Nada seja impossível. O humano indisciplinado corrompe a inteligência, torna letárgico o talento e destina-se ao fracasso, vitimado por uma filosofia de autocomiseração. De criança tímida, que sofreu bullying, do Colégio das Carmelitas em Cajazeiras, ao procurador do trabalho, minhas escolhas profissionais e pessoais foram difíceis. Optei pelos caminhos esburacados, espinhosos e, por vezes, montanhosos. Não é, nem? Isto porque a verdade, a justiça e a fé genuínas não estarão nas facilidades da vida, mas nos desafios que se descortinam para lapidar um diamante bruto em algo que reluz, que alimenta, que multiplica e que faz. Todos os concursos em que fui aprovado foram terrivelmente desgastantes. Eram obstáculos aparentemente intransponíveis. A impressão de que foram fáceis é enganosa. Na vida pessoal, amarguei perdas imensuráveis. Da morte do meu pai, José Derville Araruna, a maior de todas as dores pelas quais passei na vida, a desenlaces afetivos, os desconfortos foram muitos, imensos, renitentes e, por vezes, avassaladores. Minhas escolhas profissionais, já como procurador do trabalho, refletiram exatamente no que fui na vida. Um desafiador. O sentimento do trabalhador explorado, sem nenhuma demagogia, é o meu sentimento. Aprendi com minha mãe, a implacável auditora do trabalho, que sem a dignidade no próprio trabalho, não conseguiremos sequer sermos humanos. E uma nação não se constrói sem essa humanidade. Portanto, o trabalho é fundamental para a nação. Não submeti a concurso de procurador da República, com todo respeito aos primos ricos. Juiz federal, promotor de justiça, juiz de direito, porque eu queria a área do trabalho. Fui juiz do trabalho, sou procurador do trabalho, fui serventuário da Justiça do Trabalho, fui aprovado para auditor fiscal do trabalho. Trabalho. É uma questão de vocação. Escolha profissional, preferência. É a vida em atividade. As pessoas me diziam que procurador do trabalho era o melhor cargo da República, bem remunerado e ocioso. Havia até um ditado, enquanto estudante de direito: é bom ser procurador do trabalho, é aquele que procura trabalho e não encontra. Ouvi isso muito. Como não? Este é o país do trabalho escravo, do aviltamento salarial, do trabalho clandestino, da ditadura do capital, da exploração de crianças e adolescentes, de políticos omissos, alegóricos, estelionatários que não cumprem a Constituição quando prega ser princípio desta República, logo no comecinho, o valor social do trabalho. Quando eu tomei posse no cargo de procurador do trabalho em São Luís do Maranhão, eu não precisei ir atrás de trabalho.
vieram até mim. No meu primeiro dia de trabalho na Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região, quando eu chego na minha sala, um procedimento de 16 volumes sobre trabalho escravo, realidade que eu sequer conhecia no Brasil. De lá para cá vieram terceirização, entre parênteses, privatização da saúde, opressão dos agentes comunitários de saúde, perseguição, eles sabem mais do que eu, exploração sexual de crianças e adolescentes, mortes por acidente de trabalho, tráfico internacional de travestis. A gente do MPT não precisa procurar trabalho. As necessidades do nosso povo miserável, por vezes alienado, nos batem às portas de todas as PRTs do Brasil, sem exceção alguma. E são elas que nos acham, nos movem e nos comovem. Abraçar o Ministério Público no país da corrupção, Guila, doutor Guilherme, é o apelido dele, da alienação eleitoral, sendo Ministério Público, é um misto de louco, sonhador, artista, aspirante a herói e, no fim, Marte. Eu costumo dizer que o MP é como o guerreiro numa batalha. Ele deverá ser o último a abaixar o escudo e largar a sua espada. A sua voz será a última a calar-se. E ele não se renderá. Talvez morrerá, mas ele não se renderá. Vivemos uma subversão de valores neste país. A jurisdição efetiva virou arbitrariedade. Procuradores proativos veteram-se em autoridades abusivas. Direitos humanos são taxados de pecado. E os bandidos? Alguns são autoridades públicas. A culpa maior não é do próprio poder público. A lei maior nos diz: todo poder emana do povo, e em seu nome será exercido. Eu tenho umas desconfianças de que esse país ainda não seja um Estado de direito na sua plenitude, mas eu tenho certeza de que é um Estado democrático. Ainda que meio capenga, mas é. E quem colocou essas pessoas lá foi o povo brasileiro. Portanto, a grande culpa deve recair sobre o povo mesmo, de todas as vicissitudes pelas quais passamos. O prêmio que ora recebo, meu querido Marmute, é muito mais do que uma honraria. É muito mais do que um afago. É muito mais do que um carinho. É um bálsamo para as minhas feridas. Porque eu também estou sofrido. É a materialização efetiva de que ainda morrendo, viveremos. E na maior angústia, e quanto maior a angústia, desculpem, mais rápido virá o regozijo, a saúde e a cura. Vamos crer em dias melhores. Vamos fazer por merecer esses dias melhores. A vida, como atributo pessoal, é passageira. Nós somos mortais. Mas nós viveremos pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos e pelos nossos tataranetos. Não é bom? E aí, a vida se desdobra em eternos ciclos. E aí nos tornamos imortais. Não vamos deixar para eles, os outros ciclos, o mundo que temos agora. Quero renovar a fé em um país melhor, onde o princípio constitucional da igualdade não seja letra morta, mas uma vivência. Afinal, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo,
Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso é o puro princípio da igualdade. Queria agradecer a um amigo Marmute, mais do que a concessão da honraria, a sinceridade das palavras que guardarei no coração. Queria agradecer ao povo de João Pessoa, através do vereador que me concedeu essa medalha. E queria encerrar com um trecho do livro Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. O Senhor mire. Veja, o mais importante e bonito do mundo é isto: as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso é que me alegra de montão. Talvez estejamos desafinados, mas a gente vai se afinar. Obrigado, viu? De coração.